A pergunta é: você anda por fé ou por vista? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E é muito bom estar aqui nessa manhã abençoada por Deus para agradecer ao Senhor pela noite que Ele nos concedeu, pelo lindo amanhecer e pelo privilégio que temos, o privilégio da vida, a alegria da vida. O privilégio que eu tenho de estar com você aqui, agora, nesse devocional Manhã com Palavra. Se você está passando aqui pela primeira vez, deixa logo o seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal e ativa o sininho das notificações. E você que vai escutando, já deixa o seu gostei, não esquece não, tá bom? Eu conto com você. Vamos hoje meditar um pouquinho no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, alguns versículos. Vamos lá? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Nós estamos na nossa Manhã com Palavra. 2 aos Coríntios, diz assim, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A nossa meditação hoje, eu quero deixar o versículo de número 7 desse capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Porque andamos por fé e não por vista. Olha que coisa interessante essa passagem em falar de andar por fé. A gente vive num mundo, num ambiente que a gente quer sempre já conseguir as coisas. A gente pensa assim, eu vou conseguir uma casa, eu vou conseguir um emprego bom, e a gente já vê tudo e quer logo que aconteça, mas nós precisamos manter a nossa fé em ação. E nós encontramos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, sobre o significado da esperança do cristão. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é um dia ir morar com Cristo no céu. Essa é a nossa esperança. Existe um ditado popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não deseja, o coração não sente, não é? Mas olha só, a nossa vida como cristão é diferente desse negócio aí. Porque nós não vemos o físico, mas nós temos fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que crê, que se espera. Olha que coisa maravilhosa é viver por fé e não viver somente por aquilo que os nossos olhos contemplam. Nós somos muito acelerados, agitados, mas isso é do ser humano, querer o já, o agora. Mas nós precisamos entender que, como cristãos que somos, nós precisamos manter a nossa fé abalizada, segura em Cristo, que é a nossa esperança. Olha só, a vida do cristão, ela é pautada não por aquilo que ele vê,
Nós somos diferentes. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, nós temos uma pátria eterna no céu. Aqui a gente se impressiona com tudo, com um emprego bom, com uma casa bonita, com um prédio, com um shopping, uma loja bonita, não é? A gente chega no shopping, vê aquelas roupas lindas, a gente quer comprar e quando vai ver o cartão nem passa, nem tem limite, não é? Mas é porque nós estamos vendo aquilo ali. Mas muitas vezes nós começamos a analisar assim, olha só, quando os jovens que ainda não casaram, eles se planejam para casar, ficam noivos, namoram, ficam noivos, e aí eles começam a se arrumar, não é? A moça geralmente vai pensar no vestido de noiva, ai, mas tá tão caro, aí chega a olhar catálogo, olhar a loja, não é? Vitrines, né? E muitas vezes diz, poxa, a vida é tão alto, mas ela tem fé que aquele vestido que ela vai vestir no dia do seu casamento, ela programa a casa do jeito que quer, faz lista de presente, não é assim que acontece? Na maioria das vezes? Pois é, isso é fé. E aí acontece muitas vezes que às vezes ganha presente daquilo que pensou em ter, às vezes ganha um presente de uma casa dos pais, não é assim? E os sonhos vão sendo realizados. Por quê? Porque acreditou. E tem pessoas que vai mantendo aquilo ali, vai crendo, eu vou conseguir, vai trabalhando e vai lutando, mas acima de tudo, das lutas e dos projetos criados, nós precisamos manter a nossa confiança, a nossa fé em Deus, crendo que aquilo vai acontecer. E olha só, muitas vezes a gente se deixa levar pelos sentimentos, né? Ah, poxa vida, eu queria que acontecesse logo, eu estou vendo isso, eu quero logo. Não, creia, acredite naquilo, tenha fé, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé naquele que pode lhe dar. Olha isso, a Bíblia nos fala em João 11:40, que diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Então, a nossa fé precisa estar firmada. Nós precisamos crer, é andar por fé, crendo que aquilo que nós sonhamos, que nós desejamos, vai acontecer. E muitas vezes nós vemos que nós não temos nem condição daquilo, mas nós temos fé que vai acontecer, certo? Olha só, deixa eu falar uma coisa bem simplesinha. Eu tenho fé que você vai mandar esse vídeo para mais alguém. Eu tenho fé e eu peço a Deus que você goste desse canal e transmita para mais alguém. Seja canal de bênção na vida de mais alguém. Mas também eu acredito, eu tenho fé. E eu vou continuar tendo fé que você vai deixar o seu gostei nesse vídeo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é fé. Eu conheço você, muitos de vocês eu não conheço pessoalmente. Mas eu acredito que você vai ser tocado pelo Senhor nessa hora. Em ser canal de bênção na vida de alguém. Isso é fé. A irmã Vailza, mas isso é uma coisa muito, isso todo mundo dá um like, um gostei? Não, senhor, dá não. Só dá se gostar, se quiser. Mas você pode ser tocado por Deus para fazer isso. Olha que coisa maravilhosa. Andamos por fé e não por vista. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Versículo 7, porque do capítulo 5 de 2 Coríntios. Porque andamos por fé. O versículo 6 diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos a presença de Deus, mas nós fazemos coisas que muitas vezes não agradam a Deus, mas nós temos fé que nós vamos permanecer firmes no Senhor e que o Senhor vai nos sustentar e que um dia nós vamos morar com o Senhor na glória, não é verdade? Então nós andamos por fé e não por vista.
nós andamos por fé. E isso é maravilhoso. Olha só. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Você tem fé que vai morar com o Senhor? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas nós só vamos na hora certa. Mas o Senhor vai voltar. E nós precisamos permanecer fiéis a Ele. Olha só. Mas a Bíblia também nos fala, além da Bíblia dizer em João 11:40, que diz: se creres, verás a glória de Deus. É ter fé. Tem que crer. Quem não conhece a graça de Deus pensa consigo mesmo. Só acredito vendo. Mas isso não é ter fé. Fé é acreditar naquilo que não está vendo. A Bíblia também fala lá em Jeremias 17:9, diz assim, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o conhecerá? Nós podemos julgar pelas aparências, não é? E pelas circunstâncias. Podemos julgar pelas emoções. Quantas vezes nós julgamos o outro pelas emoções? Pelo ardor do momento. Mas nós precisamos andar por fé. Não é pelo que o olho vê. Muitas vezes o olhar nos engana. Olha o que diz. Olha aqui, ó. Abacuque 17 diz assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, todavia, olha a fé, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, que nós possamos colocar nossa fé em ação nesse dia. Vamos continuar tendo fé no Deus que nos salvou, no Deus que prometeu a nós a vida eterna. E vamos continuar servindo a esse Deus maravilhoso. Que essa palavra fale ao seu coração, nem por olho, nem por coração, mas pela fé. Andamos por fé e não por vista. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Leia até o versículo 10, que foi a nossa leitura hoje, mas medite no versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Beijo no seu coração. Deus continue nos abençoando. Amém.